Então, Kiara, a gente já está falando sobre a disciplina, viu? Desculpe aí. Mas a gente está esperando chegar mais estudantes. Eu só pude avisar muito em cima dessa aula, embora ela esteja programada. Mas, assim, eu tive problemas para entrar no sistema. Depois eu percebi que os problemas estavam no meu computador. Esse computador que estou usando aqui é outro. E aí não entrei nem no AVA. Mas já consegui entrar lá e já iniciei a disciplina. E hoje é uma aula de discussão sobre a disciplina. Então, eu não trabalhei muito isso antes com o Cassimiro, e ele já me fez a primeira pergunta como tutor, como um bom tutor, né? E sobre a linguagem de programação que a gente vai usar aqui. E aí eu falei para ele que é Python, e é bom que ele vá usar Python em outras coisas, então ele está também iniciando mexer com Python, é suficiente aqui nesse curso. Qualquer coisa fica comigo mesmo. E eu ia colocar aqui nosso plano de ensino, mas eu queria fazer uma pequena mudança. Eu vou colocar no ar do mesmo jeito e depois eu faço a mudança conversando com o Elton, nosso coordenador. Vou até mostrar aqui o plano de ensino, porque a gente discute junto com o Cassimiro. Deixa eu pegar aqui. Já abri aqui. E vamos para a tela. Já estão vendo aí o plano de ensino? Estou vendo o plano. Está vendo, né? Uhum. Kiara, se quiser responder lá pelo... Estou vendo também. Está vendo? Ainda bem. Então, vejam. A primeira vez depois que eu voltei, 10 anos depois de estar com os trabalhos lá da prefeitura, a primeira vez que eu voltei foi pedido para a gente retomar essa disciplina de programação, introdução à programação. Eu acho que o Wellington já deu essa disciplina. E aí eu disse, tá bom, então vamos trabalhar com a estrutura antiga, depois eu faço uma mexida. Então, assim, a estrutura antiga dessa disciplina, que vai permanecer, tem coisas que vão permanecer, a gente falar rapidamente sobre lógica. Programação trabalha muito com lógica, e a gente coloca essa lógica na linguagem das máquinas e obtém os resultados aí pelo processamento, né, do que ela tem que fazer usando essa lógica. Então, a gente vai falar um pouco sobre lógica. Isso também está nos chips, viu? Está nos chips e está nos nossos programas. Lógica muito voltada para programação. Não é? Lógica, de uma forma muito geral, é um curso por si só. Então, não, a gente vai só falar com lógica muito fechada no que é necessário para programação. Vamos falar sobre algoritmos, já aí no 2, né, conceitos introdutórios, a gente vai falar sobre algoritmos, sobre como construir um algoritmo e qual estrutura que tem um programa de computador. É mais ou menos como preparar a receita de bolo, viu, Kiara? Você tem que dizer para eles quais são os ingredientes, como está no livro. Como é que você prepara, o que é que você faz no meio, para que esses ingredientes se transformem num bolo, por exemplo, e no final você quer ver o resultado, se tem bolo, se o bolo é bom, se não. Eu sou do tipo que gosta de bolo solado, bolo que deu errado. Então, por mim, não é problema.
Mas, para quem gosta de bolo muito fofinho, que deu muito certo, aí eu acho que... eu como os dois, né? Mas eu gosto mais de bolo solado. Também como os dois. Você como os dois também. É, De repente, Kiara está se chocando com esse tipo de costume nosso. pois é, ela podia não estar esperando, né? Mas aí, Kiara, montar um programa, nessa fase 2 aí, já posso dizer isso, é como uma receita de bolo, né? Você tem os ingredientes, os dados, e aí você diz, faça isso com cada um, você vai dizendo isso para o programa, na linguagem que o computador ou o sistema operacional entenda, é mais ou menos isso. E aí, no final, ele lhe dá um resultado. É muito comum a gente cometer erro programando. É muito comum. Para lhe deixar tranquilo aqui e para deixar o nosso tutor de apoio tranquilo, uma das coisas mais comuns que tem é erro em programação, até por programadores profissionalíssimos, que trabalham o dia inteiro com isso. Depois a gente vai entender por que realmente isso não é um grande problema. O negócio é a gente depois ver como corrige, né? E aí, na construção dos algoritmos, a gente usa uma linguagem de programação. Cassimiro já me perguntou aqui, eu disse que a gente vai usar Python. Eu tinha pensado antes em C, mas Python, essa linguagem Python, Kiara, se escreve com Y assim. Python com H, é complicada, né? É P-Y-T-H, como é mesmo? Python. T-H-O-N. P-Y-T-H-O-N. Isso faz referência a várias coisas, inclusive tem uma história ligada a isso, Monty Python e tal, enfim. Faz referência a algumas coisas aí da literatura antiga, mais ou menos antiga. E aí, com Python, a gente vai ver se é uma linguagem, como é que se escrevem as coisas lá, tá? E aí a gente vai ver a sintaxe, a semântica, assim como se escreve em português. As instruções primitivas de entrada e saída são aqueles comandos, aquelas palavras-chave que a gente usa para poder entrar com dados e ver resultados na tela ou ver em outro lugar. Então, entrada e saída. E aí, depois a gente tem estruturas de coisas que se repetem, que testam e tudo mais. E aí eu posso dar dicas de como escrever bons programas, né? Eu sei que aqui a turma já está falando isso quando escreveu a primeira vez esse plano de ensino, já está fugindo de um comando que os programadores profissionais não gostam, dizem que não gostam de usar, mas ele é fundamental e ele tem todas as linguagens, inclusive de baixo nível. De baixo nível que eu falo é muito da máquina, muito linguagem muito próxima dos chips, do silício. As linguagens de alto nível são as linguagens muito próximas da gente. Então, até as linguagens de baixo nível, que são próximas dos chips silício, usa esse comando. O nome desse comando é vá para algum lugar. Sem palavrão, tá? Vá para, sei lá, linha 10, ou vá para a parte tal do programa. Então, eu já sei que quando falam aqui dicas para escrever bons algoritmos, tem alguém querendo se livrar do comando vá para. Mas ele existe em praticamente todas as linguagens e ele é muito usado. Até naquela linguagem que alguém acha que não existe, ele está lá, ele existe. E como é em inglês, ele é chamado go to, vá para, go to. Mas ele é um comando muito desprezado pelos programadores profissionais, porque dizem que quando você diz vá para, parece um palavrão, ele vai para algum lugar que você não sabe onde é e se perde no programa. Não é bem assim, mas pode ser feito assim também. E aí a gente vai ver as estruturas de construção de algoritmos, né? Em algoritmos a gente toma decisões, veja isso e aquilo,
e dependendo dos seus valores, vá para aqui ou vá para ali. Está vendo que eu estou usando o vá para? Então, as decisões simples, compostas e múltiplas. As estruturas de repetição, que não são necessariamente decisões, mas são do tipo, fique repetindo isso aqui até tantas vezes, ou até tal coisa mudar, entende? Então, você vai aprender comandos de repetir coisas dentro do programa e estrutura de dados, que são como você guarda as informações. Então, assim, você guarda como se fosse variáveis, constantes, que você usa nos cálculos lá da física, tá? Quando você diz assim, sei lá, tem uma variável x que dá o deslocamento, médio deslocamento de uma partícula, no computador ela entra assim também. Só que você tem que dizer que tipo de número você vai colocar nessa variável x para eu economizar na memória, para eu não guardar coisas muito grandes. Então, você diz, olha, nessa variável x, no máximo, eu vou usar deslocamentos que eu quero medir de 1 em 1 até 200. De repente, isso dá um tipo de número muito pequeno. E aí, para o computador, é bom. Se você deixar solto, ele vai dizer, então esse x pode ser um número que vai variar, sei lá, de 0 até o extremo lá do universo. E estou aqui dando o exemplo. E, além disso, tem... como se diz, é um número com vírgula, é um número decimal. Então, o computador tem que guardar muita memória para o que vem para esse x. Aí, quando a gente diz para ele que tipo de número vai poder ter ali, não vai poder ter número maior do que esse ou diferente desse, aí ele guarda menos memória e isso economiza. Então, a gente dizer para o computador que tipo de variável ou que tipo de constante a gente está botando ali é muito importante. Agora, aqui é estrutura de dados, quer dizer, se é um dado vetorial, se é matricial ou se é escalar. Eu acho que você passou lá por Física 1, talvez alguém tenha falado já sobre isso, né? Tem os subprogramas. Na verdade, variáveis e parâmetros que eu estava falando, está aqui embaixo em modularização de programas. Mas tem a ver lá em cima com estrutura de dados. Os subprogramas, que são... você faz um programa que, na verdade, o que ele faz é só uma parte de algo maior. E você quer fazer o maior. Então, o maior pode ficar cheio de subprogramas. Na linguagem C, por exemplo, a gente usa esses subprogramas como sendo funções. Então, a gente pode ter uma função que calcula, sei lá o quê, uma função que calcula a área das figuras que você joga lá dentro. Só que você precisa toda vez acionar essa função dentro de um programa maior que calcula, por exemplo, sei lá, a quantidade de material que você vai gastar numa obra. Então, você lá dentro, você usa a função que calcula áreas de terrenos, de seja lá o que for. Então, assim, os subprogramas são essas funções dentro de um programa maior. A gente vai ver isso também. É isso. Uma parte dessa bibliografia está na biblioteca virtual da universidade, que a gente pode dizer como acionar aí, mas muita coisa você vai achar na própria internet. E o que é que não tem, então, nesse plano de ensino que eu vou colocar aqui, acrescentar? É que vocês vão poder também usar recursos de inteligência artificial para vocês trabalharem com os programas, facilitar a vida de vocês aí. Com isso, não quer dizer que vocês vão deixar de aprender programação, não. Mas vocês vão usar uma ferramenta muito moderna para o trabalho que hoje é programar. Como eu disse, é muito comum na preparação de um programa
a gente, eu já vou sair daqui, é muito comum a gente é muito comum a gente ter dificuldades em acertar todo o programa que a gente quer fazer da primeira vez. Isso até para os programadores profissionais. Então, não fiquem frustrados quando vocês forem fazer um programa e dar errado. É comum. E aí eu estou pensando em fazer uma coisa, só tem você aqui, que é a área de estudantes, tinha mais alguém perguntando aqui, mas acabou não entrando. É que eu não sei se vai dar certo, vou conversar com o Cassimiro. Eu queria ver se teria aqui clubes de programação. Não vai ter muito, né? Se tivesse um, dois ou três, ou até todo mundo num clubão só, onde um pudesse tirar dúvida do outro. Então é comum um programa dar algum problema e vocês deixarem lá nesse lugar o que foi que fizeram e se o outro tirava dúvida. Eu não vou ficar muito preocupado se um copiar coisa do outro. Mas também, se vocês não quiserem deixar, também não precisa. O importante é que vocês aprendam também nessa cooperação, tá? Então, programação é muito cheio dessas coisas, de truques em que você torna o programa melhor ou faz funcionar uma parte que estava dando erro o tempo todo, e por isso a colaboração é importante, e por isso a gente já vai usar um ambiente chamado Colab. Aí você vai poder se inscrever no Colab. Se você colocar no seu computador Colab com B mudo, Google, aí você já entra no ambiente do Colab, abre uma conta. Eu vou fazer assim, eu vou mostrar uma parte do meu ambiente Colab. Eu vou fazer assim, deixa eu ver aqui se eu vou para o Colab. Eu estou aqui na minha tela, indo para o Colab, chegando lá eu mostro para você o que é. Colab, cheguei. Se vocês aí acionarem Colab, o Colab aí tem um caráter de pesquisa. Colab pesquisa, é como se fosse colaboração, tá? colabresearch.google.com, tá em cima. Mas veja, Colab é esse ambiente aí simples. Com ele você trabalha várias coisas, mas principalmente programação. Principalmente tem coisas desse tipo aqui, GitHub, que os programadores usam muito para trocar códigos, tá? E outras coisas mais. Normalmente, no Colab, você pode começar a fazer um trabalho abrindo um notebook, como se fosse um caderno para escrever. E ali dentro do caderno você faz o programa. Por isso que ele pergunta aqui, novo notebook? Pode ser, mas eu vou abrir uma coisa já pronta. Eu acho que é melhor mostrar para vocês uma das minhas partes. Eu estou aqui no Colab e uma das inteligências artificiais que eu vou mostrar para vocês como usar aqui dentro vai ser a Gemini ou Gemini aqui, ó. Gemini. Talvez você já tenha usado a Gemini, que é da Google, ou Gemini. Então, eu não vou agora conhecer o Colab todo, deixo isso para vocês darem uma olhada, se precisarem, mas vou abrir aqui nos meus arquivos, vou pegar um notebook que já existe. Vamos ver se tem algum aqui meu. Tem um bocado meu aqui, né? Eu não sei qual desses já está. Seria interessante mostrar. Vou mostrar essa tartaruga, que tem muito a ver com o ensino de física, tá? Eu espero que esteja funcionando. Olha aqui o programa da tartaruga que eu fiz, olha. Na verdade, eu fiz uma tartaruga bêbada, desculpa aí. Na física, em física e estatística, a gente estuda um programa interessante, um assunto interessante, que é como seria a caminhada de um bêbado. Imaginando que o bêbado, ao dar um passo, esse passo, às vezes, não tem tanto a ver com o passo anterior, no sentido de ser o menor caminho entre ele e o lugar onde ele quer chegar. Porque é meio descoordenado. Vocês imaginam, né? Então, assim, o bêbado quer seguir uma linha reta e muitas vezes não consegue.
Então, o programa de um bêbado, ou caminhada aleatória, ou movimento browniano, como tem em cima, eu resolvi usar o algoritmo da caminhada de um bêbado, de um próximo passo ser meio aleatório em relação ao anterior que ele tinha dado. Eu resolvi usar com um dos recursos mais interessantes de computador e educação, que é a famosa tartaruga, que o estudioso da área, e que era educador também, que é Papert, do MIT, nos Estados Unidos, que bolou toda uma metodologia que leva a gente a ter o computador como uma ferramenta educacional. Ele desenvolveu uma tartaruga que você dava comandos de programação de alto nível, muito, muito próximo da nossa linguagem, e a tartaruga desenhava coisas na tela, tipo assim: tartaruga, ande 10 passos para frente, gire à direita de 90 graus, ande mais 10 passos, gire à direita de mais 90 graus, ande mais 10, gire à direita de mais 90 graus, ande 10 passos, enfim. Quando ele dava 4 comandos desse, a tartaruga desenhava um quadrado. E você ainda dizia para ela: e deixa o seu rastro, que é para eu ver que figura você fez. Então você podia fazer várias figuras na tela, dando comandos desse tipo. Só que eu resolvi aí, como eu estava fazendo um programa de um movimento browniano, de um bêbado, eu deixei a tartaruga um pouco bêbada. Deixa eu ver se eu... Para rodar esse programa, no Python, o Python começa aqui, ó, onde eu estou com o cursor, mas aí eu quero ver o gráfico disso, tá? E nesse Colab, para eu ver o gráfico disso, eu tenho que instalar aqui alguns recursos. Então, eu vou ter que primeiro rodar isso aqui, para ele instalar esses recursos. Eu estou instalando os recursos, que vocês vão ver depois como instalar e quais são. Olha, Python aqui, ó. Esse é o Python 3.12. E aí, já rodei esse recurso, está lá dentro do meu notebook virtual, do meu caderno virtual que está lá na internet. Agora o meu programa também está lá, eu vou pedir para ele rodar o programa. O programa diz assim, ó: importe desses recursos que eu botei aqui, importe esse tal de Colab Turtle, que é tartaruga do Colab, ponto Turtle, com o nome, esse as é como se fosse, com o nome de tartaruga, porque eu não quero ficar usando esse nome, esse negócio aqui complicado. Eu quero usar o nome em português, tartaruga. Então, diga ele importe e dê logo a ela, as, quer dizer, como tartaruga. E aí eu tenho que fazer uma inicialização dessa tartaruga, e dentro daquela coisa aqui que eu pedi para importar, para inicializar, eu tenho que usar este comando. E digo inicie com velocidade tal, coisa do gênero, tá? Essa é a velocidade inicial. E agora eu peço para importar outra coisa que não tem aqui, que é como se fosse um bozó, um dado. E esse dado vem numa função chamada random, que quer dizer, tem a ver com randômica. E eu digo, e chama essa função, para não ficar usando o nome, com o nome de bêbado. Pronto. Então, antes do bêbado partir, eu tenho que dizer para ele qual é a semente que gera os números aleatórios que vão dar as coordenadas do passo do bêbado. Então, bêbado, inicie sua semente com 8. Isso pode ser outra coisa também, tá? E também criei uma variável que é do tipo, lembra que tem do tipo vetorial, matricial e tal. E aí eu criei uma variável chamada cor, onde ela é um conjunto de elementos. E eu digo para ela, o elemento 1, ela sabe que esse é o 1, que esse é o 2, que esse é o 3. Se precisar, eu tenho acesso a cada um desses separado. O elemento 1 é branco, botei em inglês aqui, né? Botei em inglês porque é o seguinte, isso vai para um comando da linguagem Python. E lá ele só entende essas cores se tiver em inglês, esse comando. Então já botei em inglês aqui, tá? Para ficar mais fácil. Então branco, vermelho, azul, verde, amarelo, laranja, enfim. Porque eu queria que os passos da tartaruga mudassem de cor para ficar mais fácil saber que passo ela estava dando na hora que foi fazer o gráfico.
E aqui eu digo que eu vou precisar de duas variáveis para fazer os passos, para descrever num plano cartesiano os passos dela. E aí eu digo, isso aqui já são comandos de repetição. Eu digo, vá repetindo esse J e aumentando numa faixa que vai até 10. E dentro dele, em cada J, faça uma repetição de uma variável I, vai aumentando essa variável, vai mudando, numa faixa que vai na verdade, vai até 10 também, quer dizer, de 0 a 9. Então é isso, ele vê o grau em que ângulo ele vai dar o passo, ele escolhe uma cor aleatória, veja que se esse I for, quando esse I for 2, a cor que ele vai escolher é essa. Aliás, e assim por diante. Ou ele começa com I0, enfim. Mas assim, e a tartaruga pode, então, seguir caminhando, trabalhando com esses números que têm uma certa aleatoriedade. Quando eu rodo aqui, ó, ele vai fazer de novo. Ó, olha ela andando. Eu posso, não sei se vocês estão vendo aí, Cassimiro. Tô vendo, sim. Eu posso alterar isso. Ela saiu mais ou menos daqui, ó. Ela ficou se debatendo muito. Aqui ela acabou fazendo um pouco de ninho e veio para cá. E assim você vai rodando, se fosse o caso de estudar para onde iria uma tartaruga dessa, e você ia vendo o que acontecia. Você pode colocar coisas aqui no caminho dela em que você muda um pouco isso. Diz assim, dá a ela uma tendência dela seguir mais, por exemplo, para a esquerda. Então, ela vai ter tendência de ir mais para a esquerda. E assim por diante. Se você quisesse que isso aqui imitasse um raio, você poderia dizer, por exemplo, que ela tinha uma tendência de descer. Então, ela ia fazer um raio, que é também uma caminhada, como se fosse uma caminhada aleatória, para a Terra, né? De cima para a Terra. E assim, na verdade, ela saiu daqui do centro, né? E assim, isso é um programa. Ficou muito complicado esse programa. Eu não sei como é que vocês veem. Eu sei que tem muita coisa que vocês não entendem aí. Mas isso é um programa. Vocês veem que tem muito que dá para entender. Essas estruturas de repetição, você repetir algo aqui várias vezes, ela dá os passos dela aqui dentro. E quando você repete, você aproveita esse índice, essa variável, para servir para você contar coisas aqui dentro. Por exemplo, o I serve para mudar a cor. Aproveita isso para mudar a cor. Enfim. Tem mais de um tipo de estrutura de comando de repetição. Esse for, ele só diz o seguinte: repita o que está aqui dentro, o que está abaixo de mim, repita 10 vezes. Uma coisa dessa. Acho que ele repete. E o I diz: repita o que está abaixo de mim mais 10 vezes. Então aqui ela deve estar dando uns 100 passos, tá? Não sei se é exatamente isso, mas é o que permite essa estrutura aqui de repetição. Então tem uma repetição dentro de outra repetição. E você precisa repetir porque você precisa fazer esses passos serem dados várias vezes. Esse é o Python. Era isso que eu queria mostrar para vocês. E esse é o ambiente do Colab, tá? Que pode, quando vocês acionarem, vir assim também. Mas aí basta vocês irem Colab.google, Colab, que o Google certamente já vai adotar esse dele como primeiro. E aí, às vezes, antes de você começar qualquer coisa, você vai nos exemplos, ele deve ter vários exemplos. E aí você escolhe um dos exemplos dele, tabela de dados. Eu acho que você tem como acessar, já está acessando em português, né?
Olha aí, tem alguma brincadeira com pandas, enfim. E, e aí vocês já estão aprendendo a programar. Era isso que eu queria dizer para vocês, que não é, digamos, simplesinho demais, mas também não é uma coisa que em pouco tempo vocês já vão estar fazendo e errando, porque uma das coisas que mais acontece em programação é a gente errar, esquecer o i, ou o i não era bem daquele lugar, faltou uma vírgula e a gente não percebeu, e isso dá diferença, porque na linguagem para o computador, a máquina, como consegue ser detalhista, ela olha tudo isso. E a nossa mente olha para a tela como se fosse uma coisa gráfica, e aí, às vezes, a gente se perde numa vírgula que faltou aqui, o número ficou um pouquinho deslocado, a gente deu um espaço sem perceber, então para ficar mais bonitinho, e aí a gente descobre que a linguagem não entende aquele espaço que a gente deu ali naquele lugar. Entende? Às vezes, para ela, não faz diferença, e às vezes faz. Então é por isso que a gente erra muito quando está programando, e isso é normal. Eu estou dizendo isso, Kiara, para tirar essa preocupação quando você tiver dificuldade na programação. Isso é muito comum. Tá? Então, assim, eu pensei até que vou ver com vocês, adiante, noutra aula, se a gente faria um grupo, uma espécie de clube de programação, e quando um tivesse com dúvida, tirava com o outro, ou tira comigo, tá? Ou fala com o Cassimiro, qualquer dificuldade, Cassimiro me procura, tá? Então, é isso que vocês vão ver neste curso. Acho que vai ser muito, muito bom, muito legal fazer isso com física. Tem outra coisa boa, que eu não sei se vai dar tempo, mas espero que consigamos, que é o seguinte. A gente usa muito computação na física ou para fazer cálculos que a nossa mente não é tão mais adequada quanto os circuitos computacionais, então o computador faz melhor que a gente, é por isso que a gente usa calculadora. É só ver o seguinte, quando foi que você extraiu uma raiz quadrada na mão? Quando foi que você fez isso? Pegou um papel e... Raiz quadrada de 3.573, botou lá no papel e fez. Mas na calculadora você vai lá, aperta algumas teclas e sai. Então, é uma prova de que os computadores podem fazer essas atividades mais simples, digamos assim, porque a nossa mente faz coisas muito mais complexas, como criar e outras coisas mais, mas que os computadores podem fazer essas atividades mais simples, melhor do que a gente. E, então, a gente vai usar muito o computador para calcular. Chegou alguém, acabei de permitir. Bom dia, Ana. Acho que foi Ana. Chegou. Bom dia, Ana. Então, a gente vai usar o computador muito para calcular e para simular. Simular, sim. A gente fala muito da galáxia tal. A gente nunca foi lá, nem tem condição de ir, né? Como é que a gente poderia tentar entender melhor a galáxia se a gente, como físico, a gente gosta de medir, experimentar, testar? Às vezes a gente procura o que a gente teria de conhecimento sobre aquela galáxia e a gente percebe que depois de um tempo da galáxia, como foi, por exemplo, como foi o surgimento da galáxia para o que ela tem hoje e assim por diante. E a gente percebe que o conhecimento que a gente tem de alguns fenômenos físicos e a gente já modelou, poderia dizer isso. Era só botar isso para evoluir no sentido, evoluir no tempo. E aí a gente vai ter uma ideia do que aconteceu com aquela galáxia. Então a gente também pode usar muito programação, computador, com programação, para simular alguns fenômenos. A gente pode simular até movimento, né? E quando a gente simula movimento, no computador, a gente faz uma coisa que é muito difícil para a gente fazer.
a gente faz assim. A gente leva para o computador os princípios do que é se mover, os princípios da física, da mecânica, por exemplo. Então, algo do tipo assim, se não tem força nenhuma atuando ali, aquela partícula está em condição, não é estática necessariamente, né? Mas aquela partícula está em condição de inércia, seja com o movimento que foi o inicial que a gente viu, seja para a gente parada, uma das coisas. Para ela se mover, ela precisa de ter a atuação de uma força. E quando essa força atua sobre ela, ela vai se mover porque vai ser acelerada, essa aceleração vai mudar a velocidade que ela tinha, e essa velocidade vai mudar a posição dela no espaço. Mas veja os passos. Força, bom, primeiro, a partícula inicialmente, supondo que não tinha nenhuma força sobre ela, né? Ou força, que já tinha, ou que chegou agora, mexe na aceleração, que mexe na velocidade, que mexe no espaço. Então você acredita que se você disser isso para o computador e der só a força, ele faz tudo o restante? Mas para isso você precisa saber programar da seguinte forma. Você diz para o computador algo do tipo assim: faça essa força atuar para mudar a aceleração da partícula. Num tempo muito curto, muito curto. Algo do tipo assim, sei lá, 0,000001 segundo, sei lá, ou um microsegundo. Agora, mostre para onde foi, ou de que valor foi essa velocidade durante a atuação, durante esse tempo de aceleração. Em 1 microsegundo também. Agora, mostre o quanto essa velocidade deslocou a partícula no tempo, também em 1 microsegundo. Para onde ela deslocou. Então, assim, para um computador, é fácil fazer isso, para a gente não. E aí o computador faz isso muito rápido, então ele faz essas interações tantas vezes que ele acaba, você só deu a força e ele acaba dizendo o que é que está acontecendo com essa partícula. Ela pode fazer movimentos complexos demais, que você não teria como fazer aí, nem depois de estudar a mecânica analítica, seja lá o que for. Depois de evoluir na física, na parte mecânica, você não conseguiria dizer para onde essa partícula foi. Mas o computador vai fazer isso e vai lhe mostrar. Porque ele sai fazendo esses passos curtos, mas muito rápido, e aí você acaba estudando um sistema que você não teria condição de estudar. Então ele é muito importante, não só nisso, mas ele é muito importante nos cálculos e ele é muito importante nas simulações para a gente. Essas duas coisas só não, mas essas duas são muito as mais usadas, talvez, pelos físicos no trabalho de física, assim, focados em pesquisa, né? Então a gente vai usar as duas coisas. Ana, eu mostrei aqui, Ana, um ambiente que provavelmente a gente vai usar. Se você colocasse lá no seu computador essa palavra Colab, de colaboração, do Google, certamente ele vai trazer esse ambiente. E a gente vai usar esse ambiente para programar. E ele trabalha com cadernos, que a gente chama de notebook, e aqui eu mostrei um desses programas funcionando, só para ter ideia, de coisas que eu já fiz há muito tempo. Vou abrir um aqui meu, eu mostrei agora há pouco a tartaruga, mas tem outros, tem movimento, tem... Eu mostrei aqui de uma tartaruga bêbada, né? É uma coisa... Eu tenho que rodar de novo uma parte gráfica do programa, ou talvez nem precisasse, que ele já estava aberto. E aí, com um programa desse tamanho aqui, que vocês vão aprender a fazer, quando você roda a tartaruga que saiu daqui,
sai fazendo um caminho aleatório, e aí permite você estudar o que aconteceria com... Não vai fazer isso com a tartaruga na prática, com a tartaruga bêbada. Então é até bom usar esses recursos da física, porque você não precisa embebedar a tartaruga para saber mais ou menos onde ela ia parar, né? É brincadeira, mas é isso. Então, assim... eu não mostrei, né? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu não mostrei. Deixa eu mostrar aqui na minha tela. Agora. Então, a gente pode usar esse ambiente aqui, ó, do Colab. É esse aqui. Tá? Vocês vão trabalhar muito com notebooks, isso aqui, notebooks, que é como caderno, você escreve lá as coisas e faz os seus programas também. Eu vou sair daqui e vou pegar, mostrei agora há pouco, no meu notebook aqui tem alguns programas que eu fiz e eu vou botar esse aqui. Eu vou mudar, não sei se esse aqui está funcionando. Não sei se esse deve estar funcionando. Vou rodar aqui uma parte gráfica para ter certeza de que vai aparecer a parte gráfica. E não vou botar uma tartaruga bêbada, não. Vou botar uma tartaruga para desenhar uma figura geométrica mais ou menos simples, um polígono. E aí a tartaruga vai andar tantos passos, depois gira 45 para a direita, muda a cor, anda mais tantos passos, que são 100 passos, muda de 45 graus para a direita, e assim ela vai repetindo e vamos ver o que é que acontece. Vamos rodar este programa que se repete muito. Olha aí ela dando os passos e girando de 45 graus. Quando ela terminar, aí ela faz um octógono. Então, um polígono de 8 lados. Aí eu mostrei aqui algo um pouquinho mais... Vou abrir aqui o meu notebook. E vou botar essa outra tartaruga aqui, que eu brinquei chamando de tartaruga bêbada. E, de fato... Não é esse, não. Não é esse, não. Esse é o que eu rodei para você agora há pouco. Eu vou botar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é menor, mas faz algo mais complexo, porque eu estou usando comandos de linguagem de programação aqui. É em Python essa linguagem de programação, tá? Esse programa na linguagem Python. Eu estou usando comandos um pouco mais potentes. Então, quando eu mando ele girar, a tartaruga não sabe muito bem qual o próximo passo que ela vai dar, isso é aleatório, e aí ela faz uma trajetória dessa aleatória. Então, isso vocês vão ver como a gente faz, e aí isso é feito com um programa desse tamanho, acredite. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, e aí talvez eu tenha que ter mais uma aula síncrona dessa para vocês, uma ou mais, né? Depende de como é que está a condição de vocês. Mas, assim, tem uma para a gente ver como é que vai fazer esses programas juntos, tá? E, então, por aqui, eu acho que eu já passei para vocês o que é que tem de mais importante na disciplina. E vai estar aí no ambiente, Ana, o plano da disciplina. Eu estou com o plano oficial, depois eu vou fazer uma pequena mudança nele, mais pequena. Vou botar inteligência artificial também dentro da disciplina como um recurso para a programação. E bem-vindas, né, vocês duas aqui, né? Casemiro já está aqui conosco, a
a introdução à programação. Só que é a introdução onde vocês já vão programar, viu? É muito importante para as físicas aí do futuro programar, né? E vocês vão sair fazendo pelo menos um mínimo, tá? Vão fazer alguma coisinha. Vão saber o que é fazer. E sabendo mais ou menos onde procurar quando precisarem de mais. É isso. Perguntas? Eu queria saber mais ou menos como é que vão ser as atividades, como é que vai ser cobrado e as avaliações também. Ah, sim. Olha, as atividades vão ser mais na linha de vocês fazerem alguns programas, não grandes, pequenos, é mais para treinar. E eu não passo muitas atividades. Eu vou passar uma atividade antes da primeira VA, para vocês praticarem, outra atividade antes da segunda VA, e uma, às vezes, antes da terceira, eu repito alguma, para quem for precisar fazer a terceira. Mas, assim, vou passar poucas atividades que vão valer pontos, mas eu posso passar sugestões de trabalhos para quem quer, para quem precisa fazer para outro momento do curso, para outra disciplina do curso, ou outra coisa da vida que esteja precisando. Eu deixo vocês com muita liberdade de fazer o que precisam, tá? Então, assim, basicamente vão ter 2 atividades, se você seguir tudo, e 2 VAs. Complicou, Yara? Ou facilitou? Facilitou, entendi. Pronto. Era isso. Ana, Cassimiro gravou, ele vai receber essa gravação e a gente vai passar para todos vocês, tá? É isso. Obrigado. E a gente marca a próxima, a gente vê qual o melhor momento para a próxima, tá bom? Tá bom. Bons estudos. Bons estudos. Tudo bem, né, Ana? Podem saindo se quiserem, viu, Kiara e Ana? Tá bom, tchau. Pode parar a gravação, Cassimiro. Fazer isso.